E aqui na TV Mulheres Jornalistas, você vai acompanhar a série de reportagens A Potência dos Pequenos Negócios na Economia do Brasil. A série de 3 episódios vai abordar a importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento da economia do país. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre impostos, gerações de empregos, legislações e tudo o que você precisa saber para abrir uma pequena empresa e ser MEI no Brasil. Em 2008, a Lei Complementar número 128 criou a figura do microempreendedor individual, o MEI, estabelecendo um regime jurídico específico para aqueles profissionais que atuavam por conta própria ou que queriam iniciar sendo reconhecidos como pequenos empresários. Para ser um MEI, é necessário que o empresário realize determinadas atividades previstas na legislação. O processo de formalização é simples, rápido e gratuito e permite que o microempreendedor possua um registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, além do certificado de microempreendedor individual e uma inscrição municipal. Ter um CNPJ dá maior credibilidade ao negócio, além de permitir que faça parte de processos de licitação, conte com facilidades na hora de ampliar prazos de pagamento e facilite a compra diretamente de fornecedores. No caso do MEI, vale destacar que o recebimento do CNPJ é simultâneo com o registro das informações junto ao portal do empreendedor. O projeto MEI, ele talvez seja, eu vou te chamar até de programa, porque é muito maior do que um projeto, talvez seja o maior programa de inclusão na formalização de negócios que existe no mundo. A gente tinha uma expectativa inicial de trazer 1 milhão de informais para a formalidade. E esse número hoje está beirando alguma coisa 14 milhões de microempreendedores individuais. Então foi um sucesso retumbante. Ele lá atrás, ele tinha um nome de pré-empresa e isso explica um pouco o espírito do MEI. É uma primeira formalização, é a empresinha de fundo de quintal ganhando áreas de negócio de fato, e isso vai permitir, principalmente, além de todo o pacote previdenciário, que o MEI viabiliza e oportuniza para o empreendedor, ele vai permitir que o empreendedor olhe para aquele empreendimento agora com um certo de, assim, agora eu tenho um negócio, agora não é mais um bico. E aí ele vai com certeza caminhar em direção ao profissionalismo, a lapidar a gestão dele e profissionalizar mais aquele pequeno empreendimento. É um primeiro passo e vem carregado de muita motivação e energia para que esse microempreendedor individual logo seja uma microempresa e no futuro uma empresa de pequeno porte. O número de empreendedores no Brasil vem crescendo e o país registrou um número recorde de abertura de pequenos negócios no ano passado. Em 2021 foram mais de 3,9 milhões de empreendimentos, um aumento de 19,8% em relação a 2020, quando foram criados 3,3 milhões de micro e pequenas empresas. Os dados são de um levantamento feito pelo Sebrae com base em dados da Receita Federal. Do total de cadastros nacionais de pessoas jurídicas criados no ano passado, 3,1 milhões optaram por ser microempreendedor individual, o que corresponde a 80% dos negócios abertos. Por ser um processo desburocratizado de abertura e com baixo custo de carga tributária, o MEI tem sido a principal escolha para quem quer começar a empreender. A grande relação com este crescimento se dá devido ao desemprego causado pela pandemia da Covid-19, já que milhares de brasileiros perderam seus empregos ou mesmo precisaram aumentar a renda e até garantir benefícios previdenciários. Hoje, essas pessoas enxergam na abertura do MEI uma maneira de fortalecer o seu negócio, que antes até poderia ser informal, mas agora ganha forças e oportunidades para se desenvolver. A gente tem aí uma pluralidade de motivações. Naturalmente, a gente está falando de alguma coisa em torno de 12, 13 milhões de brasileiros desempregados, que por não ter, às vezes, uma formação mais consistente, uma experiência maior, eles ingressam na sociedade produtiva por meio do empreendedorismo. Aí a gente está falando do empreendedorismo por necessidade. De qualquer maneira, ele entrando na sociedade produtiva como um empreendedor, ele vai se lapidar e eventualmente pode vir a ter um negócio de pequeno porte ou até médio porte. A gente tem também, em função da pandemia, muita gente repensando suas vidas, né? Fazendo uma reflexão e aproveitando e fazendo algumas mudanças, como por exemplo, tirar da gaveta um projeto de negócio. Isso aconteceu em larga escala também. E veja, o Brasil é um país de alma empreendedora.
né? Desde que a gente começou a monitorar a atividade empreendedora no Brasil e comparar com outros países do mundo, o Brasil sempre esteve entre o top 5, top 10 do ranking de países com mais atividade empreendedora. MEI significa microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como um, você passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Como regra geral, pode ser MEI quem possui um pequeno negócio com faturamento anual máximo de R$ 81 mil. O microempreendedor individual terá como despesas apenas o pagamento mensal do Simples Nacional, que pode ser feito por meio de débito automático, online ou emissão do documento. O cálculo corresponde a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R$ 1 a título de ICMS, caso seja contribuinte deste imposto, ou R$ 5 a título de ISS, caso seja contribuinte deste imposto. Para fazer a abertura do MEI, são necessários alguns documentos que devem ser providenciados pelo empreendedor. Boa parte do processo, inclusive a obtenção do CNPJ, ocorre online de forma muito simples e rápida. Para iniciar o processo de abertura, é preciso ter em mãos CPF, RG e comprovante de residência, título de eleitor e a última declaração do imposto de renda. Lá no portal no gov.br, você consegue fazer todo esse processo. Feito isso, tenho a conta, tenho a senha, tá tudo certo? Eu vou entrar no portal gov.br/MEI e aí eu vou fazer a abertura do meu CNPJ, do meu microempreendedor individual. Você vai clicar lá no Quero Ser MEI e lá você vai preencher todo o formulário com seus dados, com seu CPF, com seu RG, com seu telefone. É importante ter um telefone fixo, mesmo que seja de recado, para você preencher o formulário, né? Vai colocar o seu telefone de celular, você vai colocar o seu e-mail, o seu endereço, né? Se o endereço do local onde você vai atuar com a atividade for diferente do endereço da sua casa, você vai colocar lá também. Se for igual, ótimo, não tem problema, é só clicar e assinalar que ele é o mesmo endereço para a sua residência e para a sua atividade, né? Feito isso, você vai concordar com os termos, tem uns itens para você concordar, que são relativos a ser uma empresa, né, ter a responsabilidade de um empresário, e pronto, tá feito o seu microempreendedor individual, lá no portal gov.br/MEI. Nesse momento, você já consegue imprimir o seu certificado de microempreendedor individual. Vai sair um certificado com todos os dados do seu registro, o nome da sua empresa, que é o seu nome, mais o seu CPF sempre. Não há possibilidade de alterar isto, mas você pode criar um nome fantasia, né? Um nome pelo qual sua empresa, o seu negócio é conhecido. Tá? Então, feito isso, tá aberta a sua empresa, você é o mais novo empresário do Brasil. Microempreendedor individual exerce 2 papéis: o de empresário, pessoa jurídica, e o de cidadão, pessoa física. E cada um dos papéis envolvem obrigações como a declaração de imposto de renda. Para o empresário, são necessários os pagamentos mensais do DAS e a entrega da declaração anual do Simples Nacional. Para o cidadão, dependendo dos rendimentos, deve-se apresentar a declaração de imposto de renda de pessoa física. São considerados isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao microempreendedor individual optante pelo Simples Nacional, exceto o que correspondem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste anual dos percentuais de apuração do lucro presumido, mencionados no artigo 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. O fato de um microempreendedor não contar com toda a formalidade contábil, no entanto, não significa que não deve manter uma boa organização com relação ao faturamento.
A organização, além de ser essencial para que seu negócio possa crescer de forma saudável, o microempreendedor individual anualmente deve declarar o seu faturamento no início do ano seguinte, com data limite, o mês de maio. O MEI, em particular, aqueles que se formalizaram muito recentemente, eles costumam cometer alguns erros que são cruciais para uma gestão financeira. O primeiro deles é misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, muitos deles se formalizam, mas eles continuam movimentando os recursos do negócio com a sua própria conta da pessoa física. Isso é um erro, ele precisa separar essas duas coisas. Outro aspecto também que muitos MEIs não se organizam financeiramente para estruturar a gestão financeira do seu negócio. Então, eles não fazem controles, não têm um fluxo de caixa elaborado, de maneira que ele consiga controlar esse fluxo de caixa diariamente, para que ele possa compreender como é que está a dinâmica da entrada de recursos e da saída de recursos no negócio dele. Então, para o MEI se organizar financeiramente, ele precisa estar atento a isso. Não misturar as contas, organizar um fluxo de caixa, elaborar bem um fluxo de caixa e controlar, fazer controles da entrada e saída desses recursos, preferencialmente diariamente. Em segundo lugar no ranking de abertura de novos negócios no ano passado, vem as microempresas, com a criação de 682,7 mil unidades, também um recorde de série histórica. O número corresponde a 17,35% das empresas abertas em 2021. São enquadradas como microempresas os negócios que têm faturamento anual de até 360 mil ou emprega até 9 pessoas no comércio e serviços, ou 19 no setor industrial. Já em relação às empresas de pequeno porte, foram abertas 121,9 mil unidades no ano passado, número 29% superior ao de 2020, quando foram criadas 94,3 mil pequenas empresas. A importância da micro e pequena empresa para a economia, né, para a geração de renda, para a geração de empregos, né, mesmo que você como MEI só possa ter um colaborador, mas imagina tantos MEIs que são abertos, mais de 9 milhões de MEIs foram abertos aí no último ano, então é importante que você tenha essa consciência de que é um passo muito importante para o desenvolvimento local, desenvolvimento da região onde você mora, onde você atua, geração de renda, geração de emprego e sucesso. Segundo um levantamento feito pelo Sebrae, as pessoas beneficiadas pelos pequenos negócios no Brasil superam a população de países como França, Reino Unido, África do Sul e Argentina. Segundo as estimativas do órgão, são 86,5 milhões de indivíduos atingidos diretos ou indiretamente, o equivalente a 40,4% da população brasileira. A importância dos negócios foi analisada a partir do total de todas as pequenas empresas com registro ativo na Receita Federal do Brasil em 9 de dezembro de 2021. A pesquisa levou em conta o número de donos desses negócios, seus empregados e familiares. Conforme divulgado pelo Sebrae, as pequenas e microempresas são as que mais crescem e criam vagas de emprego no país. Em março deste ano, 88,9% de todas as vagas de trabalho no Brasil foram criadas por esses negócios, ou seja, 9 a cada 10 postos de trabalho. Foram mais de 1 milhão de admissões, gerando um saldo positivo de 121 mil empregos no segmento de pequenos negócios. Hoje a geração de renda e a geração de empregos ela se dá muito fortemente através dessa modalidade de empresa. É o microempreendedor individual, que a gente chama de MEI, né? E o MEI, ele é uma empresa, sim, com CNPJ, com todos os recursos de uma empresa e as obrigações também, né? Então o MEI, ele é extremamente importante hoje na geração, na movimentação da economia, porque é um número muito grande de empreendedores que a gente tem hoje atuando, e essa geração de emprego gerada pela micro e pequena empresa
também vem do MEI e é extremamente importante no momento que a gente passa aí por um período tão desafiador, né, da nossa economia, da nossa vida como um todo. Em 2021, todos os estados fecharam o ano com saldo positivo na geração de empregos por micro e pequenas empresas. Em 7 deles, o número de empregos criados ultrapassou a marca de 100 mil postos. São Paulo foi o estado que mais criou vagas, com 532.386, vindos das pequenas e microempresas. Na sequência aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Neste patamar ainda estão Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. Em relação aos setores, a geração de vagas foi maior para o ramo de construção de edifícios. Ela foi seguida de atividades de restaurante, transporte rodoviário e de carga. Ainda estão entre os setores com mais ofertas o de supermercados, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios e comércio varejistas de produtos farmacêuticos. Pequenos negócios como mini-mercados, mercearias e armazéns geraram 29.133 empregos. O Sebrae também destacou lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, e serviços de engenharia. Uma outra questão importante a se falar é o acesso ao crédito, que é chamado de microcrédito. O microcrédito é a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. É um tipo de crédito no contexto de microfinanças, que abrange o fornecimento de empréstimos e outros serviços financeiros especializados para empresas que buscam financiamento de pequeno valor, geralmente de até R$20 mil. A simplicidade de acesso e o baixo valor de cada operação são características que tornam o microcrédito uma excelente opção de captação de recursos de terceiros pelos microempreendedores individuais. Existem linhas específicas para o MEI, o que não quer dizer que o crédito é automático e garantido, pois depende de procedimentos da instituição financeira e suas condições gerais de financiamento. De acordo com a lei que instituiu o Programa Nacional de Microcrédito, as entidades autorizadas a operacionar linhas de microcrédito são a Caixa Econômica Federal, o BNDES, os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento, os bancos múltiplos com carteira comercial, as cooperativas centrais ou singulares de crédito, as agências de fomento, a sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, além das organizações da sociedade civil de interesse público. Microcrédito são operações de crédito de pequeno valor. Geralmente começam a partir de R$1.000, podendo chegar até em média 15, 20 mil reais na maioria dos casos. São operações destinadas a empreendedores informais, MEIs e micro e pequenas empresas. Geralmente elas se destinam a compra e aquisição de insumos, para atividade produtiva, e muitas instituições financeiras utilizam uma metodologia de atendimento e suporte ao empreendedor, que alguns até chamam muito de microcrédito produtivo e orientado. E essa orientação, inclusive, ela pode ser feita tanto pela própria instituição financeira ou mesmo por instituições como o Sebrae, que atuam em parceria com algumas instituições financeiras para prover esse tipo de orientação aos empreendedores. Uma das vantagens da formalização como MEI são os benefícios previdenciários, tais como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. A família do microempreendedor individual também terá direito a alguns benefícios. O empreendedor estará assegurado em casos como afastamento por doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade. A família tem ainda direito a pensão por morte e auxílio-reclusão. Para cada benefício, no entanto, vale observar as diretrizes dispostas pela Previdência para que o empreendedor tenha direito ao benefício, observando especialmente os prazos de carência. Para garantir esses benefícios, é preciso pagar o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, até o dia 20 de cada mês. E para facilitar, ainda é possível baixar o guia no site www.portaldoempreendedor.gov.br.
ou procurar a prefeitura de cada município. O pacote previdenciário que ele recebe é muito interessante. Ele tem aí a possibilidade de se aposentar, ou por invalidez ou por idade. Ele tem aí um auxílio-doença, caso venha a ter qualquer problema de enfermidade. E sendo uma empreendedora, engravidando, ela tem direito também ao salário-maternidade. Então é um pacote previdenciário muito interessante, né? E veja, a partir do momento que ele se formaliza, ele vai migrar para uma bancarização, agora de pessoa jurídica, ele vai ter direito a emitir notas fiscais, então ele vai poder vender para governo, vai poder fazer negócios, transações com médias e grandes empresas, ele vai ter linhas de crédito específicas para quem é microempreendedor individual, vai ter acesso a muita capacitação e consultorias do portfólio do Sebrae, ou seja, o pacote de benefícios é muito interessante para um valor de arrecadação bem pequenininho. A abertura e o gerenciamento de um novo negócio exigem um conjunto de habilidades e conhecimentos, como entender o mercado, o público e planejar bem cada etapa. Uma boa administração considera também estratégias de marketing, um fluxo de caixa controlado e passa ainda por muita criatividade e inovação. Para se tornar um microempreendedor individual, é preciso não apenas conhecer as diretrizes da legislação, mas também aplicá-las no dia a dia e cumprir com as obrigações legais. Para dar dicas e orientações ao empreendedor, o Sebrae é um centro de suporte e também de referência para quem quer investir no próprio negócio. No site do Sebrae é possível conferir diversas dicas para microempreendedores que querem se dedicar aos seus negócios. Alguma sugestão para quem quer empreender, para quem quer construir um negócio? Eu diria que a primeira coisa que parece óbvia, mas nunca é que o seu negócio precisa estar conectado à sua paixão, a um propósito que serve à sociedade, mas também tem relação com seus interesses, com as suas habilidades, com a sua história, porque todo negócio tem seus dias difíceis e todo negócio tem as tarefas que ninguém gosta de fazer. Mas quando a gente é apaixonada por aquilo que a gente faz, com certeza a gente encontra motivação, inspiração e força para continuar. Também, outra dica valiosa que eu gostaria de ter ouvido é que nunca é cedo demais ou tarde demais para começar a gerir o seu negócio, tratar isso como uma empresa de fato. Então, nunca é cedo demais. Se você fizer isso a partir do dia 0, você vai colher muitos benefícios. Mas se você já está empreendendo há 2, 3, 5 anos e ainda não começou a olhar para a gestão de uma forma estruturada, faça, porque também não é tarde demais. Então, gestão é um assunto seríssimo quando a gente fala sobre empreender. E no próximo episódio vamos falar sobre a importância socioeconômica das micro e pequenas empresas no Brasil, o espaço das mulheres nos pequenos negócios e como a diversidade influencia de forma positiva o PIB brasileiro.